Olá, jovens. Nesse vídeo a gente começa a ver uns primeiros resultados em teoria dos grafos. Vamos começar com um conceito, e um conceito muito importante que a gente já vai imediatamente aproveitá-lo para demonstrar um primeiro resultado, o resultado mais básico em teoria dos grafos. O grau de um vértice é o número de vizinhos que ele possui. Tá? Então aqui eu desenho um grafo, vou até dar um zoom. Esse grafo tem 5 vértices, A, B, C, D, E. E o A possui um vizinho, que é o B. O B possui 3 vizinhos, que é o A, o C e o D. O C possui 2 vizinhos, que é o B e o D, etc. O grau, que aqui eu vou representar até pelo, em inglês, degree, é o número de vizinhos que o vértice possui. Então, B tem 3 vizinhos, os vizinhos são A, C e D, o grau de B é 3. Tá? Se um grafo tem direção, podemos falar do grau de saída ou do grau de entrada. O grau de saída é quantos vizinhos ele possui com arcos que saem dele, e o grau de entrada é quantos vizinhos que ele possui com arcos que entram nele. E se um grafo tem pesos, a gente pode estipular que no grau de um vértice a gente vai somar os pesos. Mas a maioria dos grafos que a gente vai ver agora são grafos simples. Não precisamos muito se preocupar nem com direção nem com pesos. Em grafos simples, você simplesmente conta a quantidade de vizinhos. B tem 3 vizinhos, A, C, D. C tem 2 vizinhos, B e D, etc. Nosso primeiro teorema em teoria dos grafos, também chamado do lema do aperto de mão, é que se você tem um grafo simples com M arestas, se você soma os graus de todos os vértices do grafo, então isso aqui é o somatório, para V variando entre todos os vértices do grafo, do grau de V, o resultado é sempre 2 vezes o número de arestas. E a demonstração é muito simples, tão simples que eu escrevi uma frase aí só. Ao somar os graus de 2 vizinhos, a aresta entre eles é contada exatamente 2 vezes. Vamos fazer aqui. Grau de A, 1. Grau de B, 3. 1, 2, 3. Grau de C, 2. 1, 2. Grau de D, 3. 1, 2, 3. Grau de E, 1. 1. Cada aresta recebeu 2 tracinhos. Então, se você soma os graus, 1 mais 3 mais 2 mais 3 mais 1, cada aresta vai estar sendo somada exatamente 2 vezes. E é por isso que, independente do formato do grafo, se você soma os graus de todos os vértices, o resultado é sempre 2 vezes o número de arestas. Isso daqui, por si só, já é útil, porque eu poderia chegar aqui para vocês, por exemplo, e falar assim: desenhe para mim um grafo em que eu tenho, sei lá, 15 vértices e todos os vértices têm 5 vizinhos. E a princípio você poderia começar a colocar aqui 15 vértices, e começar a colocar umas arestas aqui meio aleatórias, de modo que cada vértice ficasse com 5 vizinhos. E você acabaria demorando um bom tempo até notar que não tem como. E de fato, não tem como, mas não tem como porque se cada vértice tem 5 vizinhos, eu tenho 15 vértices, essa soma daqui vai ser 15 vezes 5. Eu nem vou fazer essa conta, mas eu sei que isso aqui é ímpar. Mas do lado de cá é pá. E não tem como. Então, de maneira muito simples, esse resultado já pode ser aplicado para estipular que certas configurações de número de vértices e graus não são possíveis. De fato, em um grafo simples, você pode concluir que sempre há um número par de vértices de grau ímpar, porque aqui você vai estar somando números pares e ímpares, o resultado é par, então a quantidade de números ímpares é obrigatoriamente par. Tá? Então, esse é um resultado que nós vamos reutilizá-lo algumas vezes. Então, lembrem-se dele, é o lema do aperto de mão, mas ele é relativamente muito simples de fato. Um exercício que eu já quero colocar aqui, até para relembrar um dos princípios da combinatória que a gente estudou em algum vídeo anterior, é esse exercício também muito famoso, mostrar que em todo grafo simples há sempre ao menos 2 vértices com o mesmo grau. Então imagina que eu vou desenhar aqui um grafo com 5 vértices
e eu gostaria que cada um deles tivesse o grau diferente. Certamente o grau aqui não pode ser 6. Tem no máximo 4 vizinhos aí possíveis para esse cara. Então o grau máximo que um vértice pode ter é 4. E eu quero que seja tudo diferente. Então se esse é 4, esse aqui não pode ser 4, mas pode ser 3. Esse aqui não pode ser 4 nem 3, pode ser 2. Esse daqui não pode ser nem 4, nem 3, nem 2, pode ser 1. Esse aqui pode ser 0. Eu posso ter um grafo, né? A gente já viu até no exemplo anterior, um grafo em que um vértice tinha grau 0, ele não tinha nenhum vizinho. Mas qual que é a contradição aqui dessa configuração? Eu nem comecei a tentar colocar arestas aqui ainda. Eu até posso colocar aqui, esse aqui tem uma só, esse aqui vai ter 2, esse aqui vai ter 3, aí aqui já deu problema, né? Para onde que vai? Nem vai. Eu posso colocar para cá, mas para cá já vai dar um problema, né? Porque aqui tem que ter 0 arestas. E aqui ele também não pode vir, né? Porque aqui ele vai ter mais que 1, já nem deu. Então, por que é tão óbvio que essa possibilidade aqui, 4, 3, 2, 1, 0 é impossível? Bem, porque se eu tenho um vértice que tem grau 4, ele é vizinho de todo mundo, ele tem que ser vizinho desse. Se eu tenho um vértice grau 0, ele não tem vizinho. Então, certamente, todos os possíveis graus que um grafo com 5 vértices pode ter, possíveis graus 0, 1, 2, 3, 4. Porém, 0 e 4 incompatíveis no mesmo grafo. Incompatíveis no mesmo grafo. Então, ao invés de ter 5 possibilidades, eu só tenho 4 possibilidades. E aí, bam, princípio da casa dos pombos. Se eu tenho 5 vértices e 4 possibilidades de graus, alguma delas tem que ser repetida. Então, todo grafo simples tem ao menos 2 vértices com o mesmo grau. Então, de fato, eu até consigo, se eu quiser, imagino eu, desenhar um grafo aqui em que eu vou ter com 5 vértices, exatamente 2 vértices com o mesmo grau. Vamos tentar fazer aqui o 4, 3, 2, 2 e 1. E eu acho que eu vou fazer assim, o 4 conecta nesse, o 4 conecta em todo mundo. E esses aqui vão conectar no 3. Muito bom. É até uma pergunta desafiadora. Eu vou deixar aqui para quem quiser tentar. Caracterizar exatamente como que são os grafos onde exatamente apenas 2 vértices têm o mesmo grau e todos os outros têm graus diferentes. O que eu quero dizer com isso é que eu consegui fazer um desenho aqui 4, 3, 2, 2, 1. Essa aqui é a sequência de graus desse grafo. 4, 3, 2, 2, 1. Eu poderia ter repetido o grau 4, eu poderia ter um gráfico que é assim 4, 4, 3, 2. Isso aqui teria sido possível? 3, 2, 1, perdão. Teria sido possível? Não, né? Os 2 vértices grau 4 são vizinhos de todo mundo. Já vou ter um problema ali naquele vértice grau 1. Então, minha pergunta é, se eu tenho grafos com N vértices, e aqui minha sequência de números de 1 até N, quais são aquelas sequências que eu posso construir o grafo, em onde apenas 2 números lá são repetidos? Pensem nisso. Item 2 aqui, dizemos que um grafo simples, e nossos grafos são simples, mas convém ficar repetindo, é um grafo conexo, se é possível caminhar entre quaisquer 2 vértices utilizando somente as arestas lá para fazer o caminho. Tá? Então, por exemplo, aqui é um grafo que não é conexo, porque eu não posso sair de A e chegar em B passando por arestas. Aqui seria um grafo conexo. E, na verdade, a gente até chama isso daqui de componente conexa. Então, esse grafo tem 2 componentes conexas. Né? Essa é uma componente conexa, essa é uma componente conexa. Aliás, isso aqui era até o que eu ia falar aqui. Né? Uma componente conexa, componente do A, uma componente conexa B, C, D, E, F. Há 2 componentes conexas. Se G é um grafo, eu vou denotar por G barra
o grafo complemento. O grafo complemento é um gráfico que você constrói no mesmo número de vértices, porém as arestas são exatamente as que não estão ali. Né? Então o grafo complemento do G, eu vou ter essas arestas azuis, eu até dei um zoom aqui, eu vou colocar as arestas que não estão aqui. Né? Então eu tenho que ter a aresta do A para todo mundo. Eu tenho que ter a aresta, o B está conectado no C, no E e no F, mas não está no D. O F não está no D também. O C e o F também não estão entre si. Pronto, aí eu venho aqui agora e apago as arestas do grafo original. Então esse grafo em vermelho é o grafo complemento do meu grafo original. Ele tem precisamente todas as arestas que o grafo original não tem e vice-versa. O teorema que eu quero colocar aqui agora relaciona esses dois conceitos de uma maneira até um pouco sugestiva pelo desenho. Isso aqui era um grafo desconexo. O seu grafo complemento ficou conexo. CG é um grafo simples, então você pode garantir que G ou G complemento é conexo. E esse é o ou matemática. Possivelmente ambos são conexos. O que não pode acontecer é ambos serem desconexos. Por quê? Bem, eu quero demonstrar que isso aqui é verdade. Eu vou supor que eu peguei um grafo e vou supor que ele é desconexo. E vou mostrar que o complemento dele é obrigatoriamente conexo, que foi o que aconteceu aqui. Eu tinha um grafo G que era desconexo, o complemento dele ficou obrigatoriamente conexo. Bem, se um grafo G é desconexo, ele tem pelo menos duas componentes conexas, talvez até mais, mas eu tenho um vértice X em uma componente e um vértice Y em outra. E aí agora eu quero mostrar, e esses são vértices tanto do grafo como do complemento, exceto que as arestas é que são, né, complementares. Aí agora eu quero pegar, como que eu demonstro que G barra, G complemento é conexo? Eu pego dois vértices quaisquer e demonstro que obrigatoriamente tem uma maneira de chegar de um para o outro através de um caminho que passa apenas por arestas. Lá no G barra. Como é que eu acho um caminho entre eles? Aqui eu não vou escrever todos os detalhes, eu vou fazer um desenho. Tá? Como que vai ser esse desenho aqui? Eu vou imaginar que eu tenho o meu grafo G. E ele é desconexo. Né? Então ele tem uma componente conexa aqui, tem outra componente conexa aqui, talvez tenha mais uma, tanto faz. Né? Aí aqui eu tenho um vértice X, aí aqui eu tenho um vértice Y. Esses vértices são os mesmos vértices do meu grafo G barra. Eu vou fazer o G barra aqui de roxo, tá? Então o G barra tem os mesmos vértices, mas as arestas são complementares. E a pergunta é, por que em G barra eu posso caminhar de qualquer vértice para qualquer vértice? Então imagina agora que eu tenho um vértice A e um vértice B quaisquer em G barra. Por exemplo, se o A está aqui e o B está aqui, como que eu faço um caminho do A para o B em G barra? O ponto aqui é o seguinte, em G, todas as arestas estão dentro das componentes. Então, não tem nenhuma aresta que cruza as componentes. Então, obrigatoriamente, em G barra, tem que ter uma aresta direto do A para o B. Já que eles estão em componentes conexas diferentes do G, não tem aresta entre eles. Então, no G barra tem. Mas aí você pode falar assim, mas aí você colocou o A e o B em componentes diferentes e ficou muito fácil. Né? E se no grafo G, o A e o B estão na mesma componente? Como que eu garanto que tem um caminho entre eles no G barra? Aí aqui agora vai ficar fácil. Por quê? Porque o X está numa componente diferente deles. Então, obrigatoriamente no G barra tem uma aresta entre A e X e tem uma aresta entre B e X. Então, eu não sei o que é que acontece dentro dessa componente no G barra, mas eu tenho certeza que eu tenho esse caminho no G barra que vai do A para o B, que é o AXB. Tá? E a mesma coisa se aplica se o A e o B estão dentro dessa daqui, porque aí vai ser o AYB. E a mesma coisa se aplica, inclusive, se o A é o Y e o B é o X. Estão em componentes diferentes. Não tem aresta entre eles. Tá? Então, qualquer possibilidade que você imaginar
nesse desenho para colocar o A e o B, você vai conseguir, no G-barra, achar um caminho entre eles, utilizando o fato que no G-barra tem todas as possíveis arestas aqui. Onde quer que você coloque o A e o B, vai ter um caminho roxo entre eles. Tá? Tente escrever isso de maneira formal, não é muito difícil, e esse também é um resultado famoso, vocês vão encontrar ele nas referências aí que eu estou passando. Um passeio em um grafo é uma sequência de vértices onde cada vértice é vizinho do anterior e do próximo. Né? V1, V2, V3, etc. Uma trilha é um passeio que não repete arestas. Um caminho é um passeio que não repete vértices. E tem mais dois. Um circuito é uma trilha fechada, ou seja, uma trilha que começa e termina no mesmo vértice. E um ciclo é um caminho fechado, então é um caminho que não repete vértices, exceto pelo primeiro, que é igual ao último. Tá? Uma trilha ou um circuito que usa todas as arestas é chamado de euleriano. Uma trilha euleriana, um circuito euleriano. Um caminho ou um ciclo que usa todos os vértices é chamado de hamiltoniano. Tá? Vamos ver exemplos. Tente encontrar trilhas ou circuitos eulerianos e caminhos ou ciclos hamiltonianos nesses grafos. Então vamos começar tentando fazer uma trilha euleriana nesse grafo. Então meu objetivo é começar em um vértice, possivelmente repetir vértices, não sei, mas garantir que eu passo por todas as arestas, independente de onde eu comece e termine. Bem, certamente esse vértice aqui pode ser o meu ponto inicial, afinal de contas só tem uma aresta que sai dele. Aqui eu vou fazer isso, 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 isso. Bom, e agora o que é que eu posso fazer? Consigo? Consigo, né? Eu consigo, por exemplo, fazer assim para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Terminei. Passei por todas as arestas exatamente uma vez. Trilha euleriana, trilha eu posso repetir vértice, não é problema. Funcionou. Eu consigo fazer um circuito, eu consigo começar e terminar no mesmo vértice? Nesse cara? Certamente não. Por quê? Porque se eu começar nesse vértice, eu não tenho como voltar para ele. Eu saí e não tenho como voltar. Acabou. Caminho hamiltoniano, eu consigo fazer um caminho que não repete vértices e passa por todos os vértices uma única vez? Novamente, tenho que começar daqui, venho para cá, e aqui eu tenho um problema. Para chegar desse vértice nesse, ou eu vou por cima ou eu vou por baixo. Mas nem que eu fizer o caminho, eu não posso terminar. Por exemplo, se eu fizer isso, se aqui eu for para a direita, eu não posso jamais ir para a esquerda, e se eu for para a esquerda, eu não posso voltar para a direita. Então, não tem caminho hamiltoniano, muito menos um ciclo hamiltoniano. Então, esse aqui é um exemplo de um grafo que tem uma trilha euleriana e nenhum dos outros. Esse aqui de baixo, por exemplo, ele tem caminho hamiltoniano, ele tem ciclo hamiltoniano. Se eu começo nesse vértice, eu posso fazer esse caminho daqui. É um caminho que passa por todos os vértices uma única vez, e se eu der um passo a mais, eu ainda fecho ele. Então, esse grafo aqui embaixo é um exemplo de um grafo que possui um caminho e um ciclo hamiltoniano. Mas ele não possui um circuito euleriano. Tente encontrar uma maneira nesse grafo de começar em um vértice, terminar nele, passar por todas as arestas. Lembrando que circuitos você pode repetir vértices. Você não vai conseguir. Tente pensar por quê. Mas aqui tem um grafo que possui um circuito euleriano. Nesse grafo, eu consigo começar num vértice, possivelmente repetir vértices, passar por todas as arestas e terminar nele. Eu vou começar aqui, para cima, para cá. Agora eu vou fazer aqui, ó, aresta, aresta. Vamos ver se eu vou para cá, para cá, para cá, para cá, cá, pá. Consegui.
Termine. Quais desses grafos todos possuem trilhas ou circuitos eulerianos, caminhos ou ciclos hamiltonianos? Tente verificar os que tem construindo e os que não tem, tente dar um bom argumento, um bom motivo pelo qual não tem. Não tem. Vamos agora falar um pouquinho sobre árvores. Em uma árvore, uma folha é um vértice de grau 1. E aqui a gente vai ver o nosso primeiro teorema sobre árvores. No próximo vídeo a gente vai falar bem mais sobre árvores, mas esse é um teorema bem importante. Toda árvore que tem ao menos 2 vértices tem ao menos 2 folhas. Essa árvore tem 2 vértices, tem 2 folhas. Ambos os vértices são folhas. Essa árvore tem vários vértices, mas também tem várias folhas. Isso aqui tem grau 1, grau 1, grau 1, grau 1, grau 1. Pergunta é, por que toda árvore tem ao menos 2 folhas? Parece bem óbvio, mas como que a gente formaliza esse resultado? E aqui eu vou logo dar a resposta. A resposta de como formalizar esse resultado de maneira bem logicamente direta, econômica, irrefutável. E ele começa assim, seja P o maior caminho da árvore. Então, qualquer árvore que você imaginar, desenha ela aqui. Eu estou pedindo para você considerar dentro dela o maior caminho que você encontra nela. No caso dessa árvore aqui, esse maior caminho pode ser esse, né? Ele utilizou 1 aresta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arestas. Por que se eu desenhar uma árvore aqui qualquer, eu tenho um maior caminho? O que é que garante que toda árvore tem um maior caminho? Qual que é o ponto aqui? Vou desenhar uma árvore aqui. Uma árvore bem arbitrária aqui qualquer. Digamos aqui vértices A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. O que é o maior caminho aqui? Eu vou considerar todos os possíveis caminhos. Por exemplo, esse daqui é um caminho que usa 3 arestas. Eu tenho caminhos maiores, certamente A, B, H e J vai ser maior. Mas maior mesmo aqui, provavelmente A, B, H, K, M, faltou o vértice aqui do meio, R, S, M, S, R. É um caminho grande. Porque, assim, por que uma árvore tem um maior caminho? Bem, porque aqui eu fui até S, né? Quantas letras são? Sei lá. Sei lá, umas 20 letras aqui, mais ou menos. Mais ou menos. Cada caminho é uma sequência de letras. E aqui, quantas sequências eu tenho? Eu certamente tenho muitas possíveis sequências com diferentes comprimentos, mas, por exemplo, se eu fosse utilizar todos os vértices, eu teria 20 fatorial possíveis sequências. Se eu fosse utilizar menos vértices, se eu fosse utilizar 3 vértices, por exemplo, eu teria 20 vezes 19 vezes 18 possíveis sequências. Mas mesmo que eu some tudo, isso aqui vai dar um número finito. E se eu tenho um número finito de possíveis caminhos, eu posso examinar todos eles, dentro da minha sacola, todos os caminhos, e pegar o maior. Então, eu sei que existe um maior caminho dentro de qualquer árvore. E isso é extremamente útil, porque agora, sabendo que eu tenho um maior caminho, eu posso perguntar onde que ele acaba. E se eu tenho uma árvore qualquer, e aqui eu tenho um caminho, e esse é o maior caminho possível dentro da árvore, o meu ponto é, esse vértice daqui, ele tem mais vizinhos? Certamente ele não pode ter um vizinho dentro do caminho, porque isso seria um ciclo. Estamos em uma árvore, e uma árvore não tem ciclos. E se ele tivesse um vizinho fora do caminho, eu não teria
começado com o maior caminho da árvore. E o maior caminho da árvore seria esse. Então, se eu pegar o maior caminho nessa árvore, e vai ser esse daqui, A, B, H, K, M, S, Q, por exemplo, os extremos desse caminho são sempre e obrigatoriamente vértices de grau 1. A não pode ter um vizinho fora do caminho, senão teria aumentado o caminho, nem pode ter um vizinho dentro do caminho, diferente de B, é claro, senão teria um ciclo. Então, se eu tenho o maior caminho dentro de uma árvore, os extremos são folhas, eu tenho pelo menos 2 folhas. Né? As árvores que têm exatamente 2 folhas são exatamente as árvores que são um único caminho, e que a árvore inteira é o maior caminho que tem dentro da árvore. Eu vou até deixar esse fato para vocês se convencerem, que essas são as únicas árvores que têm exatamente 2 folhas. Né? Que todas as outras árvores vão ter mais folhas. Beleza? Então, seja P o maior caminho da árvore, os vértices inicial e final de P são folhas, pois não podem ter vizinho fora de P, senão P não seria o maior caminho, ou outro em P, além dos seus sequenciais. Além dos sequenciais, por quê? Porque senão sequenciais, porque senão teria ciclo na árvore. Tá bom? Valeu, jovens.